Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Marco Rubio, meu amigo, que cancelou o visto de um monte de gente do governo brasileiro. Eu tô achando que vem mais punição aí, hein? A coisa vai escalar e dessa vez vai vir em cima do governo Lula. Olha só o que foi a ideia aqui. Ele falou que o Mais Médicos é um programa de escravidão. O que é verdade, o Mais Médicos é um programa de escravidão. Os médicos cubanos vinham para o Brasil pagava o salário para o médico, não, pagava para o governo cubano. Ué, que história é essa? O governo cubano não é dono do cara que é cubano, não, não tem esse negócio. O cara trabalhava aqui como um escravo, literalmente é isso. É um programa de escravização das pessoas, o Mais Médicos. É incrível como é que a esquerda, que adora gritar contra, trabalho análogo à escravidão porque a pessoa está dormindo numa cama ruim. Agora, quando é escravidão mesmo, quando a pessoa é obrigada a trabalhar e sem receber, e o governo controla aquela pessoa, aí não, ficou o pessoal do PT aqui quietinho, o pessoal do Ministério Público do Trabalho aqui quietinho, ninguém falou nada nessa coisa que é um absurdo enorme. E ó, isso é uma violação de direitos humanos, você sabe, né? Então isso cabe Magnitsky também nessa situação. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por o melhor sugestor de pautas desse canal, República Democrática do Bostil, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, saiu a notícia de que, olha só, o G1 pega leve com a parada. Ele fala aqui, o governo Trump cancela visto de secretário do Ministério da Saúde por relação com programas Mais Médicos. Marco Rubio, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, disse que o programa foi um golpe diplomático inconcebível, acusou as autoridades de Cuba de explorar médicos e privar seus cidadãos de cuidados médicos essenciais. A contratação de mais médicos cubanos pelo Mais Médicos aconteceu entre 2013 e 2018. E aqui, ó, o governo Cuba anunciou a revogação dos vistos americanos de Mozart, Júlio Tabosa Salles e Alberto Kleiman, mas tem mais coisa nisso daqui, tá? Porque olha só qual foi exatamente a mensagem do Marco Rubio aqui, ó. O Departamento de Estado também está tomando passos, tomando ações para revogar vistos e impor restrições de vistos em vários oficiais do governo brasileiro e também da PAO. A PAO é a OPAS, é a Organização Pan-Americana de Saúde, que foi a organização que intermediou essa lambança, esse trabalho escravo absurdo que Cuba escravizou seu povo e mandou para o pessoal aqui para o Brasil e coisa e tal, que foram cúmplices do regime cubano de trabalho forçado, de exportação de trabalho forçado. Mais Médicos foi uma fraude diplomática inquestionável, um esquema de missões médicas, né? Aqui, ó, a Embaixada Americana traduziu aqui, também, ou seja, falando a mesma coisa, só traduzido em português, a Embaixada do Brasil a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né? Então repete isso daqui. Então repara que ele está falando, não é só esses dois oficiais do governo Lula, é todo mundo que estava envolvido com isso. A Dilma não vai mais ver o Mickey, né? Aqui, ó, aqui embaixo, o cara ainda quebrou o galho aqui, o rapaz botou aqui, ó, gabinete do ministro, como é que era, quem que eram os secretários e pessoas envolvidas aqui. Aí tem o nome de todo mundo aqui que era suplente, que trabalhou no Ministério da Saúde, todo mundo ligado ao governo Lula aqui, não vai mais poder ver o Mickey, né? E lembra, não ver o Mickey é o primeiro passo. Lembra como é que foi com o STF? O primeiro passo é cortar visto de um monte de gente. Segundo passo é Magnitsky, né? Eu não acredito que o Trump vai botar Magnitsky no Lula, por exemplo, mas pode escolher algumas pessoas da administração Lula e botar uns Magnitsky aleatório, já vai servir para o pessoal perceber o tamanho do problema. Trabalhar com um governo de um pinguço corrupto pode dar problema para você pessoalmente. É um governo que viola a liberdade de expressão, é um governo que viola direitos humanos, violou claramente os direitos humanos entre 2013 e 2018, nesse caso dos Mais Médicos. Isso não é nem questionado, isso é trabalho escravo. Os caras vinham para o Brasil, eram vigiados, vinha gente para vigiar eles aqui, feitores, para vigiar se os médicos não fugiam aqui no Brasil e coisa e tal. Uma coisa absurda. Ah, mas a OPAS aceitou, a OPAS falou que estava tudo bem. Porra, foda-se, só que significa que a OPAS está errada também. Não tem como dizer de outra forma esse negócio, né? Você sabe qual que é esse problema, né? O problema é que Cuba tem uma economia de merda, que não faz porra nenhuma, não consegue produzir nada, porque comunismo, né? Comunismo, você começa a ter as ineficiências na alocação de recursos, vão se acumulando, se acumulando, se acumulando, daqui a pouco a sua economia não produz mais nada. Aí o Lula, querendo ajudar o Fidel Castro, né? O PT querendo ajudar o Fidel Castro, inventou esse negócio. Ah, mas a gente tem muito médico. Tem médico porque lá eles formam na faculdade um monte de gente que não sei nem se tem uma formação muito boa, mas assim, de qualquer forma ajuda. Não estou criticando os médicos cubanos, não. Muitos deles ajudaram muita gente aqui no Brasil, né?
Mas o absurdo é isso. Ah, vamos exportar médico. E beleza, poderia exportar médico. Mas o problema do governo Lula é como é que dá dinheiro para o governo de Cuba, né? Então inventaram esse esquema em que o governo brasileiro, né, para quem não lembra o que foi o Mais Médicos, o governo brasileiro contratava cada médico cubano, eu não lembro qual era o valor, mas eu acho que era alguma coisa em torno de 10 mil reais por mês, não, é um salário de médico, assim, o salário até baixo para médico, né? Mas o governo brasileiro pagava para o governo cubano. E aí o governo cubano pagava para este médico aqui no Brasil menos de 2 mil reais por mês. Ou seja, isso é trabalho escravo, pô. O cara é o escravo do governo cubano que estava trabalhando aqui no Brasil. Isso é um absurdo. Vários desses médicos conseguiram, inclusive, entrar na justiça e conseguiram a liberdade aqui no Brasil. Tem muitos que ficaram, vocês sabem, né? Muitos que ficaram. Só que qual que é o problema? O que o governo cubano fazia? Primeiro, colocava pessoas para perseguir essas pessoas aqui no Brasil, para garantir que eles não fugissem, que eles continuassem, né, trabalhando nesse esquema. E segundo, ele ameaçava as famílias das pessoas lá em Cuba. Olha o absurdo que era isso. Se o médico cubano aqui no Brasil, né, decidisse romper com o governo cubano e ficar trabalhando aqui no Brasil e coisa e tal, e muitos fizeram isso, ele acabava perdendo, a família acabava sendo atingida lá em Cuba, né? Uma coisa absurda, um gesto horrível e que o Brasil foi cúmplice. O governo, na época era o governo Dilma, não era o governo Lula, a verdade seja dita. Mas muita gente da mesma administração da Dilma tá também no governo Lula agora. Então eles vão pegar um monte de gente que tá no governo Lula agora com essa restrição de visto, por enquanto, restrição de visto, né? O que deve ter sido a conversa do Eduardo Bolsonaro com o pessoal da Casa Branca, né? Eles falaram que, olha só, a coisa tá andando, no Congresso a gente conseguiu avançar, mas aí o governo entrou em cena e proibiu o Hugo Mota e o Alcolumbre de pautarem as pautas que a gente precisa lá no Congresso, aí bloqueou a coisa toda, então a gente tem que bater no governo agora. Já batemos no STF, vamos bater no governo agora. E qual que é a ideia de bater no governo? É isso, amigo, bota uns Magnitsky em algumas pessoas aleatoriamente, porque, de novo, eu tenho certeza que no STF o Alexandre de Moraes não vai voltar atrás. Ele vestiu a camisa, ele vai até o final. Mas as outras pessoas vão pensar, eu não sei se eu quero ir nesse buraco, não. A mesma coisa no governo Lula. Eu tenho certeza que o Lula não vai voltar atrás. Os caras ligados ao Lula ali não vão voltar atrás. Mas a galera que está de baixo ali, a galera que está ali, né, que está trabalhando no governo, a Nízia Trindade, não sei o que lá, o pessoal que está debaixo do governo ali, mas que não tem muita coisa, muito a ganhar com esse governo Lula, vai começar a pensar, pô, eu tô sacrificando minha carreira, vou ficar impossibilitado de ir para os Estados Unidos e possivelmente tomar uma Magnitsky ou outra mais adiante por participação nesse governo que é um claro violador de direitos humanos, né? E só para complementar essa história toda, vocês sabem, o Rubio, ele é filho de cubanos, né? Os pais do Marco Rubio imigraram ilegalmente de Cuba para os Estados Unidos. Na verdade, eles imigraram até antes da Revolução Cubana. Eles não imigraram fugindo do Fidel Castro. Mas a verdade é a seguinte, eles conhecem o problema cubano, né? Eles conhecem pessoas em Cuba, eles conhecem um monte de gente lá que sofreu nas mãos dos Castro. Eles têm muito conhecimento do que se passa em Cuba. E eu tenho certeza que o Marco Rubio não gosta do pessoal que é amigo de Cuba, do regime cubano, não do povo cubano. O povo cubano, todos nós somos amigos do povo cubano. A questão é o regime cubano é que é o problema nesse caso, né? E o governo Lula, meu amigo, tá nessa festa aí. E olha que dá para puxar um monte de coisa, né? De onde saiu esse negócio dos mais médicos aqui, dá para puxar um monte de coisa de ligação do governo Lula com Cuba, com não sei o que lá. Ó, o pessoal da JBS aí. Ih, rapaz, o pessoal da JBS que tá exportando energia para Venezuela ou comprando energia da Venezuela, fazendo aquele esquemão lá com Lula, que em última análise é um esquema para dar dinheiro para Venezuela. O pessoal deve estar ficando assustado. Ó, seu Wesley, pode se preparar que vai vir bomba por aí, hein? Muito bacana isso. Eles estão dizendo que foram só 2 pessoas, mas não foi não. Foi qualquer pessoa que trabalhou no programa Mais Médicos aqui no Brasil, que coordenou o programa Mais Médicos, todo mundo. E veja, não é a pessoa que está no governo atual não, é pessoas que já saíram, que fizeram essa merda no passado e agora se aposentaram ou fizeram outra coisa, não vão poder mais ter visto americano e tá arriscado tomar um Magnitsky mais adiante aí, né? Eu tenho certeza que vai pintar alguns. Vamos ver. Nós aqui só podemos ter uma conclusão, Mike Pence, do que foi dito em mais de 2 horas de depoimento perante essa comissão. Quem deu o golpe foi o PT. Quem deu o golpe foi o STF, com a ajuda do governo Biden. E essa conclusão ela é muito clara quando se montam as peças desse quebra-cabeça. É a primeira vez que, de forma oficial, essas denúncias que Mike Pence já tem feito há mais tempo é registrada numa instituição brasileira, e nesse caso o parlamento, que é quem, em último caso, é o grande representante da soberania popular por meio do voto, e, portanto, nós aqui só podemos ter uma conclusão, Mike Pence, do que foi dito
em mais de 2 horas de depoimento perante essa comissão. Quem deu o golpe foi o PT. Quem deu o golpe foi o STF, com a ajuda do governo Biden. E essa conclusão ela é muito clara quando se montam as peças desse quebra-cabeça. Porque Luiz Roberto Barroso disse, em ato falho, talvez não tanto, num evento da UNE, nós derrotamos o bolsonarismo, no dia 12 de julho de 2023, empolgado num evento de esquerda, num evento de militância comunista estudantil, Barroso, repito as palavras dele, que depois desmentiu em nota ao Economist, nós derrotamos o bolsonarismo. E isso aconteceu em julho de 2023, perto de 2 anos depois, o Barroso disse que pediu apoio dos Estados Unidos para evitar, bota entre aspas, porque isso aqui é a Carta Capital, mas até preferi mostrar da Carta Capital porque é um órgão de esquerda, de imprensa, um golpe de Estado no Brasil. Ou seja, toda essa narrativa de golpe já estava prevista antes da eleição, porque Barroso assume que, com a ajuda dos Estados Unidos, evitou um suposto golpe de Estado no Brasil, referindo-se assim à ajuda dos Estados Unidos, que agora está revelada aqui com dados, com fatos, com relatórios, com tudo que o Mike Pence traz para nós na manhã de hoje. Quero ainda ressaltar que nós tivemos 2 órgãos relevantes de imprensa brasileira agora nesta manhã, e talvez houve mais, mas foram os 2 que chegaram ao meu conhecimento, Metrópolis e CNN, que deram matérias a respeito desta audiência que acontece neste momento. Metrópolis deu, ex-secretário de Trump acusa CIA de interferir nas eleições do Brasil. E a CNN Brasil deu censura nos Estados Unidos, em aspas, censura nos Estados Unidos parece passar pelo Brasil, diz esse secretário de Donald Trump. A revista Veja também. Revista Veja, acrescenta aqui, o presidente dessa comissão também deu, e certamente outros órgãos darão. Agora, Mike, é importante dizer que sim, além da interferência no processo eleitoral, sobre o qual, aliás, nós não podemos falar aqui no Brasil, sob pena de sermos eventualmente censurados, de urna eletrônica, então, nem se fala, pode dar cadeia aqui no Brasil nos tempos de hoje. Pode não, dá. E por quê? É por causa da urna eletrônica em si, por causa do aparelhinho? É por causa do sistema de votação? Não, é porque eles têm, obviamente, o que esconder. Porque quando a pessoa não quer que fale sobre alguma coisa, e quando essa alguma coisa está cercada de dúvidas, é obrigação de quem não pode falar, ou de quem é ameaçado, no caso de dizer alguma coisa, até mesmo a prisão, é obrigação de desconfiar. E aqui é importante lembrar que alguns dos órgãos que fazem até supostas checagens sobre falas nossas, sobre manifestações nossas, entrevistas nossas, posts nossos, foram financiados pelo governo Biden. A Abrage foi mencionada aqui. A Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que nunca fala contra a censura. Isso é uma vergonha, uma Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo não se pronunciar de fato contra a censura que nós temos no Brasil há tantos anos. As agências, Lupa, Comprova, Aos Fatos, eu nem dou entrevista. Sou educado até com quem trabalha nesses meios, me perguntam se eu estou disposto a conversar, eu não dou entrevista. Porque é a mesma coisa que dar entrevista para um assessor do PT, para um assessor do PSOL. Lamentavelmente, e pior, com o crachá de jornalista, checador de fatos. Ele que sabe. Como se eles tivessem uma aura moral maior do que a nossa, financiados por governo estrangeiro,
em flagrante ataque à nossa soberania. Isso aqui a Comissão de Relações Exteriores precisa registrar, senhor presidente. Quem interfere na soberania brasileira é esse cidadão aqui, Alexandre de Moraes. É este outro cidadão aqui, Luiz Roberto Barroso. E também, obviamente, o chefe de todos eles, politicamente dizendo, ou então o maior beneficiário, ambas as coisas, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque se não fosse Lula ter sido solto da cadeia, condenado por corrupção pelo Supremo Tribunal Federal, nós não estaríamos vivendo este momento grave hoje de obstrução lá no parlamento, aliás, lá nos plenários da Câmara e do Senado, porque a indignação das pessoas que levou, inclusive, ao fatídico e repudiável 8 de janeiro, foi com todo um processo eleitoral absolutamente desequilibrado, que colocou um ladrão de volta nas urnas e que acabou levando Lula a assumir a presidência da República ilegitimamente. E isso está comprovado porque quem deu o golpe foi o PT, foi Lula, foi o STF, foi o TSE. E eu quero aproveitar a presença do Mike Pence, até porque ele deu uma resposta aqui à deputada Bia Kicis muito boa para alguém que não tem todos os fatos na mão, e eu admiro isso nas pessoas. Quando é feita uma pergunta de forma objetiva e a pessoa diz, eu não tenho ainda todos os fatos, eu não sei, é muito melhor do que ouvir uma resposta certa, ou melhor, convicta de uma informação errada, e isso a gente vê aqui aos montes, às vezes de forma culposa, mas muitas vezes, como é o caso aqui, de forma dolosa, intencional, para enganar. Mas eu queria informar, Mike Pence, que nessa segunda-feira saiu o trabalho feito pelo jornalista Michael Schellenberger, em parceria com Alex Guttendag, e também com 2 jornalistas brasileiros corajosos, porque estão no Brasil. Vários meios de comunicação foram procurados, grandes jornais, para publicar a matéria que saiu nesta segunda-feira, assinada por eles, sobre as conversas de juízes auxiliares e assessores de Alexandre de Moraes para manter pessoas presas depois do 8 de janeiro. Mike, essa informação talvez você não tenha no detalhe, é um documento extenso, são 38 páginas de matéria jornalística, mas em determinado momento, este material, que não foi publicado por grandes jornais por medo de retaliação de Alexandre de Moraes, e agora nós vemos que muitos desses grandes jornais, que são parte desse consórcio formado por esses checadores de fato, no fundo também têm responsabilidade ou até cumplicidade na situação que nós chegamos, porque esses checadores de fato têm com o Estadão, com Folha, com Globo, todos eles têm convênio, estão consorciados. Tanto é que esses grandes meios publicam as mentiras que escrevem sobre nós. Eles não quiseram publicar por medo de Alexandre de Moraes o seguinte, Mike. Responsabilidade ou até cumplicidade na situação que nós chegamos, porque esses checadores de fato têm com o Estadão, com Folha, com Globo, todos eles têm convênio, estão consorciados. Tanto é que esses grandes meios publicam as mentiras que escrevem sobre nós. Eles não quiseram publicar por medo de Alexandre de Moraes o seguinte, Mike. Que conversas entre auxiliares e assessores do Alexandre de Moraes dão a certeza de que pessoas foram mantidas presas ilegalmente por meses por causa da opinião política. A Procuradoria-Geral da República tinha pedido, por exemplo, mais de um mês depois da soltura, segundo as conversas aqui de 7 de março de 2023, ou seja, aliás, eu me refiro a uma conversa anterior, de fevereiro de 2023, pedido a soltura de 20 pessoas e a chefe de gabinete de Alexandre de Moraes diz para Eduardo Talhaferro, assessor do TSE, o seguinte, não vou dizer literalmente que eu não estou com a... Deixa eu ver se eu acho a matéria literal, porque fica até melhor. Ela diz o seguinte, ela diz que essas 20 pessoas estão esperando para ser soltas, a pedido da Procuradoria-Geral da República, mas antes disso, o ministro Alexandre de Moraes pediu para dar uma olhada nas redes delas, para ver se não há nada
que possa mantê-las presas. Ou seja, discurso político utilizado para manter as pessoas no cárcere. Pessoas que foram presas no 8 ou no 9 de janeiro, que foram mantidas presas, Mike, em virtude de posts de 2018. De 2018, antes mesmo de Bolsonaro ter assumido a presidência da República. E aí, me perdoe a longa intervenção, volto à pergunta feita por Bia Kicis sobre a participação do governo americano eventual no 8 de janeiro, essa grande farsa feita para impedir que o povo voltasse por medo às ruas e protestasse, como sempre fez, democrática e pacificamente, contra o governo Lula, contra o PT, contra o STF, contra o TSE. Em determinado momento, diz essa matéria jornalística, que esse ex-funcionário do TSE, Talhaferro, teria pedido à chefe de gabinete do Alexandre de Moraes autorização para buscar provas de posts de pessoas que estavam presas por opinião política junto com parceiros, entre aspas. Parceiros. Por quê, presidente Mário Frias? Porque eles já não tinham mais os bancos de dados com os posts, tinha sido apagado, porque depois de determinado tempo a investigação apaga se não é mais necessário, mas eles precisavam manter algumas pessoas presas por opinião política e pediram para autorização para que parceiros pudessem ajudar, e depois Alexandre de Moraes deu. E quem eram esses parceiros? Eu vou ler a matéria. De acordo com esse funcionário do TSE, os chamados parceiros infiltrados nos grupos de mensagens incluíam agências de verificação de fatos, como a agência Lupa, e instituições acadêmicas, como a FGV e a UFRJ. Esses parceiros não se limitavam a enviar relatórios ou dicas ao TSE. Eles também recebiam pedidos de investigação diretos do tribunal. Ou seja, essas agências de checagem tinham pessoas infiltradas, se é que não tem ainda nos grupos em que nós estamos, em que pessoas da direita estão, para verificar as suas postagens e mandá-las para o TSE, para depois manter essas pessoas presas. Essa não foi a única vez que funcionários do tribunal recorreram a pessoas de fora. Não se tratou de um caso isolado. Conforme revelado anteriormente por A Investigação, ativistas e jornalistas com ideologias alinhadas enviaram dossiês não oficiais diretamente a Alexandre de Moraes. Alguns deles foram posteriormente utilizados para justificar ordens de censura e de detenção. Então aqui eu quero ao Mike Bentz dizer a ele que, em primeiro lugar, nós agradecemos como brasileiros pelo que nós estamos ouvindo aqui e pelo que estamos publicando pela Câmara dos Deputados e também pelos meios de comunicação. E peço a coragem de todos os meios, mesmo os que foram colaboracionistas durante esse período, que larguem este desgoverno de mão, parem de serem servis ao Supremo Tribunal Federal e ao TSE e defendam o que a imprensa tem que defender: liberdade de imprensa, de expressão, contra qualquer tipo de censura, direitos humanos. E eu queria perguntar por isso ao Mike Bentz, qual é que é o grau de responsabilidade indireta que as agências norte-americanas podem ter quando as suas iniciativas acabam sendo cooptadas também para fins de repressão política fora dos Estados Unidos. Porque o nosso problema nós vamos ter de resolver aqui no Brasil. E estamos, como demonstra essa Comissão de Relações Exteriores, e como demonstra, Mike, a nossa obstrução total, porque desde ontem não se abre sessão aqui na Câmara dos Deputados nem do Senado enquanto não se vota o impeachment de Alexandre de Moraes. Foi uma decisão da oposição, tomamos as duas mesas das duas casas e não sairemos de lá antes de termos a reunião com os dois presidentes da Câmara e do Senado para tratar do impeachment do Moraes, anistia a sessão aqui na Câmara dos Deputados nem do Senado enquanto não se vota o impeachment de Alexandre de Moraes. Foi uma decisão da oposição
tomamos as duas mesas das duas casas e não sairemos de lá antes de termos a reunião com os dois presidentes da Câmara e do Senado para tratar do impeachment do Moraes, anistia e anulação dos processos e CPI do abuso de autoridade para investigar esses criminosos aqui no Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal e todos que colaboraram na estrutura da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, não importa. Agora eu gostaria de saber, na sua avaliação, que tipo de investigação será feita contra essas pessoas nos Estados Unidos, que colaboraram com esse tipo de intervenção na soberania brasileira e de financiamento à censura e à derrubada de um governo democraticamente eleito, como foi o de Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.